Marcos 6,45. Está vendo? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: logo a seguir compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado de casa, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo a dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido os milagres dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos a tua direção, a tua unção, Pai querido, para a palavra dessa noite. Nos orienta, nos ensina, Pai querido, porque nós precisamos aprender de ti. Eu te peço agora, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Irmãos, pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Passagem bem conhecida, como nós estamos já em cima do horário, a gente não vai estender muito. A palavra de Deus diz que o Senhor tinha falado aos discípulos, para que eles passassem para o outro lado, pegassem o barco e passassem para o outro lado daquele mar, E ele ficou em terra, despedindo o povo, e diz a palavra que ele ficou sozinho. E vendo o povo lá, vendo os discípulos em dificuldade, porque no meio dessa travessia estava havendo uma grande tempestade, ventos e tudo mais, diz a palavra que Jesus veio então andando sobre as águas para encontrar com eles. E eles, pensando ser um fantasma, começaram a gritar apavorados. Irmão, nós já tivemos várias direções da palavra dessa mensagem que Deus nos dá. Olha o que Deus nos dá hoje. Primeiro, o que era a ordem do Senhor Jesus? Passem para o outro lado. Eu vou ficar aqui despedindo da multidão, depois eu vou ter com vocês. Passem para o outro lado. O que representa o mar? Mundo. O que Jesus fala para cada um de nós? Passem para o outro lado, nessa caminhada, Vocês vão ter que chegar lá do outro lado. Barco, onde os discípulos estavam. O que representa o barco hoje? Em nossas vidas. Tem um corinho que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, não é isso? Esse corinho quer dizer o quê? Com Cristo em nossas vidas tudo vai muito bem. Então o barco representa nossas vidas. E quando o Senhor Jesus diz assim para que passasse no outro lado, isto é a trajetória de tempo de vida que nós temos aqui neste mundo. Esse tempo que nós temos que atravessar por esse mundo afora, para chegarmos até a terra prometida. Que terra prometida é essa? A nova Canaã. É onde nós vamos ter que chegar, um dia com Jesus Cristo. Agora, diz a palavra que o Senhor veio andando sobre as águas e eles se apavoraram, porque eles já não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães. E aqui diz que eles se apavoraram, acharam que Jesus era um fantasma. O que Jesus quis ensinar aos discípulos? Irmão, nessa travessia, nesse tempo, nessa andada que nós temos hoje, neste mundo, até chegarmos a um dia estarmos com Cristo na Nova Jerusalém, o Senhor ensinou aqui aos discípulos que eles podiam superar as dificuldades da vida, superar as lutas que cada um enfrenta no seu dia a dia, andar sobre as águas e andar sobre os problemas, coisa que hoje muito crente não consegue fazer isso. Tem muito crente que não consegue. Hoje tem muito crente que é um excelente crente nas horas boas, nas horas que está tudo bem, nas horas que está tudo mil maravilha, quando no banco está boa, a saúde está boa, a família está bem, o casamento está perfeito, aí isso é um crente maravilhoso. Mas na hora que vem a tempestade, a luta na vida financeira, com a família ou algo parecido, pronto, acabou, afunda, E muitos ainda nem conseguem ter um encontrozinho com Jesus.
Tem uma passagem da Bíblia que diz que Pedro, ele foi ter encontro com Jesus, ele andou. Diz a palavra do Senhor que quando Pedro perguntou: Senhor, é o Senhor mesmo? Ele falou: sou eu, o Pedro. Então deixa eu ir ter contigo. Ele falou: venha. Está aqui em Mateus, né? No capítulo 14, verso 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos embarcar e passar para o outro lado, enquanto despedia as multidões. É a mesma passagem, só que muda quando Pedro entra. Entrando, a despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, muito distante da terra, açoitado pelas ondas e pelo vento que era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao ver andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe falou: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Barco representa nossa vida, andar sobre as águas. Aquilo que o Senhor nos ensina, nós podemos andar sobre todos os problemas que nós temos enfrentado, aquilo que se levanta contra nós, quando nós estamos na obediência de Cristo. Quando você está obedecendo a palavra de Deus, não tem problema algum que você não possa vencer, que você não possa superar. Todas as coisas é possível. Foi falado isso aqui hoje. Não existe um impossível para o homem. Existe um impossível para o homem que não tem Deus, para o homem que não crê no Senhor, para o homem que não segue as suas palavras. Porque quando ele segue as palavras do Senhor e busca a direção do Senhor, irmão, ele pode andar sobre as águas. Jesus andou sobre as águas para mostrar para os discípulos que era possível. E tanto que era possível que o Senhor falou para Pedro. Olha bem, tem muita gente que diz assim: ah, mas Jesus andou sobre as águas porque Jesus era Jesus. E Pedro era Jesus? Ele não era um homem normal como qualquer um de nós, terreno. Não nasceu no pecado, nasceu no pecado, cheio de pecado, cheio de pecado, cheio de pecado. Pedro era cheio de pecado. Pedro era o tipo do cara chucro. Diz a palavra de Deus que era chucro mesmo. Ele devia ser um homem agressivo, um homem violento, sem estudo. Ele era pescador, não tinha estudo nenhum. Tanto que quando foram prender Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Porque para ele se resolver as coisas, tinha que ser na violência, na base da espada. Hoje tem muito crente ainda tentando cortar a orelha de outras pessoas, tentando afundar o barco de outras pessoas. Tem muito crente hoje agindo pela violência, e não se age pela violência quando nós temos Jesus no nosso coração. Diz a palavra do Senhor aqui que Pedro andou sobre as águas. Então é possível para o homem? Quando você olha diretamente para o Senhor Jesus, quando se olha diretamente ao Senhor Jesus. O barco, sendo nossas vidas, o barco é colocado no mundo. O barco foi colocado nas águas, e Jesus falou assim: tome o barco e passe para o outro lado. Isto é, tome a vida de vocês e caminhem, andem, vão até chegar à terra prometida. Não é uma passagem nossa nessa terra. Alguém fica aqui para semente por acaso? Alguém conhece alguém com 900 milhões de anos? Ninguém. Não tem. Hoje, quando algum chega a 100, cento e pouco, tem glória a Deus, né? Porque hoje a própria palavra de Deus diz 70, passou de 100 fatos. Então, é verdade, a Bíblia que fala, não sou eu. Claro que todo mundo quer viver 200, 300, eu brinco com a carne, eu vou viver 200 anos, né? Eu sempre falei 120, a carne que diz assim, 200 anos, até cantou um hino uma vez para mim aí, 200 anos, né?
Bom, que bom se nós pudéssemos viver hoje 200 anos, 300 anos, 400 anos, mas não é. A gente vai viver um período aqui nessa terra. E esse período, irmãos, que nós temos que andar nesse mundo, é o período que os discípulos tiveram para atravessar aquele mar. O barco, sendo a vida deles, é o barco que entra no meio desse mundo para enfrentar as dificuldades, as ventanias da vida, as tempestades. Irmãos, a nossa vida é cheia de altos e baixos. Não adianta ninguém dizer para mim aqui, não tem problema, pastor. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Tem gente que diz assim, mas fulano de tal, ele é rico, milionário, esse não tem problema. Esse tem problema também. Como tem? Será que o Silvio Santos, por ser rico, que nem sabe o que ele tem, será que ele não tem problema? Com certeza ele tem 1 milhão de problemas. Já imaginou? Ele tem que pensar muito para não perder uma empresa dele. Ele tem que pensar mais perto, né? O cabeça mil por hora para não perder uma daquelas empresas dele, aquele lado do sorteio, né? A TV, outra empresa que ele teve. Se ele perder, é o caos para ele, não é? Então, quanto mais responsabilidade. Se você ganha R$1.000 por mês, você vive tendo problema dentro de R$1.000 por mês, e é problema sério, né? Se você ganha 500, meu Deus do céu, eu estou cheio de problema. Aí o outro escuta e diz assim, mas quanto que é teu problema? R$100 receber. Por quê? Você ganha 500, é a tua vida, é o teu barco. Então não importa que tipo de barco você tem para atravessar essa vida desse mundo, né? Alguns têm um iate bem preparado, grande, mas esse iate tem que estar muito bem cuidado, então há uma responsabilidade grande. E alguns têm um botezinho, um barquinho daqueles pequenininhos de remo, né? Ainda entra água, às vezes quando tem que pegar uma latinha e jogar água fora. Alguém já andou num barquinho desse? Eu já andei, é difícil, né? Uma vez eu atravessei para a Argentina num barco desse que, na hora de atravessar o Rio Iguaçu, entrava água na beirada do barco, e a gente sentava na beirada assim, molhava as costas, e o pessoal lá fazia aquela folia, aquela bagunça dentro daquele barco. Eu digo, Jesus Cristo, vai afundar isso aqui, né? Eu não sei nada, né? Imagine. Então eu passei preocupado aquele barco ali, para atravessar direto por ali. Então, irmão, cada um tem o barco que tem. Agora a palavra de Deus diz que se você não pegar o teu barco, isto é, a tua vida, de atravessar os problemas desse mundo, para que você chegue do outro lado, para que você venha ter um encontro e fazer a festa com Jesus, você vai afundar. Alguns conseguem sobressair, alguns crentes sobressaem de vez em quando, fazem como Pedro fez aqui. Senhor, é o Senhor mesmo? Então deixa eu ter contigo. Desceu no barco, andou sobre as águas, mas a fé de Pedro era pequena. Ele queria uma fé pequenininha, igual essa. Ele andou sobre as águas. Quem não consegue ter uma fé pequenininha dessa de Pedro? Andar sobre as águas no mar. Eu gostaria. Cada vez que eu vou para a praia, eu fico olhando as ondas. Oh, Jesus, eu queria que tivesse aquela fezinha bem pequenininha que Pedro teve, né? Mas ele andou sobre as águas. Ali era uma coisa real. Hoje, irmão, nós precisamos aprender com Cristo, andar sobre as águas, andar sobre os problemas. Tem uma parte da Bíblia que o Senhor refere-se à águia, né? Até foi falado um tempo atrás, a irmã Márcia trouxe uma ilustração aqui. A águia, quando vem a época da chuva, a época da tempestade, né? O que a águia faz? Ela levanta voo, vai acima das nuvens, aonde não tem chuva, onde não tem tormenta, e ela voa lá em cima, passeia tranquilo. Quando acaba tudo, ela desce. Mas enquanto isso, ela está andando lá em cima. Deus se refere à águia, o crente verdadeiro. Na hora da tribulação, na hora do desconforto, das lutas, sobe para o alto. Aqui Jesus anda sobre as águas e diz, olha, eu fiz, vocês podem fazer. É isso que a palavra de Deus diz. Tudo que eu fiz, vocês podem fazer a mesma coisa e maior ainda vocês poderão fazer. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 10, verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus não veio aqui, irmãos, para todo mundo subir no ombro de Jesus e fazer igualzinho papagaio de pirata. Já viu como é que faz o papagaio de pirata? No meu tempo que eu era vendedor, eu fui vendedor 25 anos. E teve muita gente que gostava de viajar comigo.
modesta parte, eu sempre fui um bom vendedor. Então, muitos amigos gostavam de sair comigo para viajar. Para onde você vai, Ricardo? Eu vou para Londrina, então eu vou junto. Para onde você vai? Eu vou para São Paulo, vou junto. Para onde você vai? Eu vou para Rio Grande, eu vou junto. Por quê? Sentava aqui, ó, papagaio de pirata. E havia uma brincadeira entre os vendedores, né? Olha, esse é o papagaio de pirata. Quer vir por quê? Não fazia nada, não tinha coragem de fazer, ficava sentado no ombro da gente e depois que a gente fazia, contava vantagem. Hoje tem muita gente querendo agir dessa maneira, viu? Agir dessa maneira, não faz nada, não luta pelas coisas, não enfrenta nada, né? Fica nas costas de alguém e quando esse alguém consegue, bate no peito e conta a vantagem. Isso chama-se papagaio de pirata. Jesus não precisa de papagaio de pirata. Ninguém anda nos ombros dele, precisa, irmão do Senhor? De maneira nenhuma, né? Jesus quer que você faça, você enfrente. Por que Jesus falou para os discípulos? Passem para o outro lado. E ele ficou orando e se despedindo da multidão. Se Jesus quisesse papagaio de pirata, sabe o que Jesus fazia? Pegava todo mundo pela mão e falava assim: vamos andando sobre o mar, mesmo não perder tempo com o barco, né? Segura na minha mão, que todo mundo passa. Aí todo mundo ia chegar do outro lado, lá nós andando, atravessamos o mar, para contar uma história, mas foram carregados por Jesus. Jesus fez o quê? Atravesse do outro lado. Nessa passagem de Mateus diz assim: não pensei que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Não é verdade? Por que é uma discussão familiar muitas vezes? Porque Jesus trouxe isso. Pastor, mas Jesus veio fazer desarmonia na família? Não, Jesus não trouxe a desarmonia na família. Há desarmonia na família. Um quer servir a Deus, o outro não. Um quer ser sincero com Deus, o outro não. Um quer ser fiel, o outro não. Por isso dá essa desavença. Por isso que dá esses problemas. Agora veja bem: assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Os inimigos serão os da sua própria casa. Na realidade, muitas vezes isso. E nós temos que prestar atenção quando nós nos colocamos para servir ao Senhor. Lermos as Escrituras e entendermos. Não adianta o marido vir e começar a falar: olha, eu estou desanimando, estou parando, porque a esposa está acontecendo isso, estou brigando com a esposa, estou isso, papapá, essa conversa furada de fraco, de fracote. Não adianta a mulher vir e dizer: olha, eu estou desistindo, vou parar porque o marido é isso, porque papapá, é conversa de fraco, de fracote. Não adianta o filho vir dizer: eu estou parando porque o papai faz isso, a mamãe faz isso, que é conversa de fraco, de fracote. A palavra de Deus diz, é bem clara: ele veio fazer divisão. Se o fulano não quer, o pai não quer, a mãe não quer, o seu não quer, você tem que querer e lutar para ter os ideais e lutar para alcançar os desejos do teu coração. Se você não lutar, irmãos, você vai ser um fraco, vai ser um perdedor. Quem ama mais o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu sempre brinco com isso aqui: aquele que não larga pai, mãe, filho, cachorro, papagaio, por amor de Jesus, vai perder a salvação. Vai perder. Irmão, eu não estou aqui pregando para que haja desavença e briga entre a família, não. Mas nós temos que lutar pelos nossos ideais. Eu quero ser salvo. Se você quer ser salvo, você tem que lutar para alcançar toda a salvação. Quando Jesus diz assim: pega o teu barco e atravessa para o outro lado, você tem que pegar a tua vida com os problemas, sejam quais forem, e atravesse para o outro lado. Porque quando você chegar do outro lado, você vai ter um encontro com Jesus e vai morar eternamente com Ele na glória. Agora, se você fica olhando para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o cachorro, para o papagaio, você vai afundar nessa travessia e não vai receber a tua salvação. Estão entendendo? Por isso que o Senhor falou dessa forma, né? Quem ama mais o pai e a mãe, irmãos, eu já preguei em igreja, conheço irmãos, conheço irmãs que não descem as águas por causa do marido, não descem as águas por causa do namorado, não descem as águas por causa de namorada, não descem as águas por causa de marido e de esposa. Eu conheço pessoas, irmãos, que vivem junto, não casam, não se decidem casar, não se batizam, não participam da Santa Ceia, e quando morrer, um candidato seríssimo aí para o inferno.
E não adianta dizer, não vai. Vai sim, vai ser churrasquinho do capeta. Por quê? Porque tem muito mais valor uma vida estável nessa terra do que uma vida com Deus. Irmãos, eu canso de falar, falo novamente, falo de boca cheia, bato no meu peito, tenho certeza que a carne faz a mesma coisa. Se a carne desistir, fica lá para trás, mas eu não desisto de Jesus. Se eu desistir, eu fico para trás, mas ela não desiste de Jesus. Nós temos que lutar por um ideal, ser salvo. O fundamento de nós servirmos a Deus é alcançarmos a única recompensa que nós precisamos ter: entrar na glória através das portas como salvo. Amém? E enquanto nós estamos nesse mundo, enquanto nós estamos remando aqui no mundo, esse barquinho que é a nossa vida, empurrando esse barquinho cheio de vento e tempestade, nós temos que lembrar que Jesus está andando sobre as águas, e se ele andou e fez Pedro andar, nós também podemos andar. E quando o barco começa a querer afundar, nós podemos nos colocar de pé e andarmos sobre as águas também. Nós podemos nos colocar de pé e passarmos a andar sobre as águas também. Olha o que a palavra de Deus diz aqui: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que é tomar a cruz? É tomar o seu barco. Aquilo que eu falei agora há pouco. Cada um tem um barquinho que merece. Uns tem um bote grande, um barco grande, outros tem um barco a vela, mais devagarzinho, né? Outro tem um barco cheio de motor aí turbinado, um iate, um transatlântico, não interessa. Seja como for, você tem que tomar a tua vida e a tua cruz e seguir a Jesus. Mas pastor, a cruz está pesada, está difícil. Pesada foi a de Jesus, né? Difícil foi a de Jesus, a nossa não. A nossa dá para a gente levar. Quem disse que não? Não vem com história que não pode, porque pode. Irmãos, eu estou com 58 anos. Quando eu tinha 14, 15, 16 anos, já tinha vivido por 60. E ninguém conta história para mim. Ninguém. Se um dia eu pudesse contar a minha vida para vocês, vocês iam saber por que eu falo isso. Eu com 14, 15, 16 anos já tinha vivido por 60. Eu conheço muita coisa nesse mundo, conheço tudo mais um pouco que vocês possam imaginar. Então não vem com história, ninguém vem com história para mim, porque não me ganha, não me ilude. Só a pessoa não vence se não for corajoso, não tiver coragem. Se for covarde, daí tudo bem, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não faz nada pelos covardes. Quem acha a sua vida, perdê-la. Está vendo? Quem acha que aqui, tendo essa vidinha boba de ilusão aqui na terra, vai resolver alguma coisa, vai perder sua vida com Cristo. Vai perder sua vida com Cristo. Por isso que eu já falei, tem pessoas aqui que não largam o maldito do cigarro, tem pessoas que não largam a maldita da cachaça, tem gente que não larga a maldita da prostituição, tem gente que não larga isso, não larga aquilo, porque eu não posso, porque vai beber, porque eu já se viu, vai beber, vai perder a sua vida por não largar isso. Mas quem larga tudo por amor do Senhor? O que a palavra de Deus diz? Olha bem, quem acha a sua vida, perderá. Mas quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Quando nós largamos tudo e decidimos servir ao Senhor, colocar o nosso barco neste mundo e navegar, enfrentando as lutas e as dificuldades, tendo certeza que nas horas mais, vamos dizer assim, de maior aflição, Jesus está vindo ao nosso encontro, esse vai encontrar a sua salvação. Esse vai vencer essa batalha. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Está vendo? Agora, irmão, é decisão de cada um de nós. Se você recebe a Cristo, você está recebendo aquele que enviou Jesus. Se você recebe aquele que enviou, recebe Jesus Cristo. Amém? O barco é a tua vida, cheio de problemas. Tem hora que a maré está boa, você vai só navegar tranquilo, né, professor Valdir? Só tranquilo. De repente vai vir aquela ventania.
E de repente vai vir aquela tempestade. E o barco vai, afunda e não afunda, afunda e não afunda. Não vai afundar não, viu, irmãos? Porque Jesus está segurando você. Amém? Jesus está contigo. Não importa a luta que você esteja enfrentando, Jesus é contigo. E você vai ser merecedor. Amém, Jesus? Qual é o desejo do teu coração esse ano? Nós estamos falando disso desde o começo do ano. Qual é o teu desejo esse ano? Pastor, para mim alcançar o desejo, ainda eu tenho que remar mais um pouco. Então reme. Continue botando o barquinho nas águas. Continue navegando aí, para você vencer. Amém, Jesus? E olha uma coisa aqui. Pedro, pela pouca fé que Jesus falou que ele tinha, pequena fé que ele tinha, ele foi um exemplo dentro do barco, na vida dele, para os discípulos, que os outros não tiveram coragem de descer do barco. Você precisa ser esse exemplo na tua vida, e você, sendo exemplo na tua vida, você vai ser exemplo no meio dos teus, exemplo na tua casa, no meio da tua família, no meio daqueles que fazem parte da tua vida, no teu convívio familiar, convívio de amigos, seja o que for, no teu relacionamento no dia a dia. Você precisa ser esse exemplo. Ah, pastor, mas Pedro andou e afundou. Não, antes de você andar, ser um exemplo, pode até dar uma afundada e Jesus se levantar, de que você não sair do barco e não ser nada. Você precisa ser esse exemplo. Você precisa tomar posição perante a Deus e perante os seus. Como que você quer ganhar os seus? Como que você quer ganhar a tua família? Domingo é dia que nós falamos pela família. Como que você quer alcançar coisas grandes se você não é um exemplo? A luta veio, glória a Deus, aleluia, eu venci. Olha, veio tal coisa, tal tempestade, glória a Deus, eu venci. Não importa o que seja, a palavra de Deus diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe por quê? Porque você está na direção do Senhor, e o Senhor está vindo ao teu encontro, andando sobre as águas, para te colocar em pé. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, você não vai ser atingido. Amém, Jesus? Pega teu barco e passa as águas. Pastor, está difícil. Eu sei que está difícil. Os irmãos pensam que eu não estou no mesmo mar que vocês. Eu não estou com o meu barquinho no mesmo mar que vocês. O mar é esse mundão. Meu barquinho está aí, né? Tem alguns aí que tem um barquinho mais sofisticado, mas está todo mundo igual. Todo mundo nas mesmas águas. Todo mundo enfrentando tempestade. Cada um enfrenta de um jeito. Mas está aí. Olha para Jesus. O que Jesus falou? Continue nessa caminhada, porque no final o vencedor receberá o quê? O galardão. Amém? Somente os vencedores. No livro de Apocalipse diz o quê? Lá só vai receber o galardão os vencedores. Só os vencedores, não é os perdedores. Não é aqueles que ficam lamentando, ouvindo, azar, eu sabia que isso ia acontecer, eu vou parar, Jesus, porque não dá, Jesus, o marido não quer, a mulher não quer, o filho não quer. Irmão, se você continuar nessa, está perdendo tempo na igreja. Volta para o mundão, vai tomar chopp, passear, que você ganha mais. É verdade. Eu falo sério, mas eu bebia, fumava, fazia qualquer coisa errada. Um dia eu tomei uma decisão, vou servir a Jesus, vou parar com a bebida, vou parar com o cigarro, vou parar com tudo, larguei tudo, joguei tudo fora. Tinha bar, tinha lanchonete, tinha joguei tudo fora. Tomei uma decisão, vou servir ao Senhor. Por quê? Porque eu cansei de ser bobo, cansei de ser prego na mão do diabo. Sabe quando você é prego e o diabo é martelo? Se vive levando pancada. O prego tem alguma sobrevivência com o martelo? Não? Coitado do prego. O prego perto do martelo só tem a perder, só leva pancada na cabeça. Meio torto, às vezes tem que fazer o que o martelo quer. Você não entrava no martelo, quer ele prega, o martelo arranca e põe de novo, desentorta e põe de volta. Só pancada. Agora, no momento que você passa a servir a Jesus, o que você vira? Martelo. E o diabo vira o quê? Prego na tua mão. Aí a hora de você dar pancada na cabeça dele. Um dia ele me deu pancada, hoje quem bate nele sou eu. Um dia eu fui prego.
Hoje eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Então você que hoje é martelo, fica de pé para bater na cabeça do capeta. Só os martelos. Quem for prego, fica sentadinho para levar a pancada. Agora quem for martelo, fica de pé. Amém, Jesus? Gostaram, né? Vocês gostaram de ser martelo, né, irmã? Gostaram, né? Então só os martelos agora. Bate na cabeça do capeta agora e diga assim: em nome de Jesus Cristo, a família é minha. Em nome de Jesus Cristo, o emprego é meu. Em nome de Jesus Cristo, a prosperidade é minha. Em nome de Jesus Cristo, tudo que tem ao meu redor é meu. Tomo posse, porque Jesus me deu. Agora diga para o diabo assim: Satanás, vou bater na tua cabeça. Vou bater na tua cabeça. Eu vou arrebentar contigo. Porque eu tenho Jesus Cristo como o Rei da minha vida, o Messias, o meu Salvador, o meu Libertador. E eu vou arrebentar contigo. Sai da minha frente. Bate em retirada. Sai da minha casa. Sai da minha família. Sai das minhas finanças. Sai da minha vida sentimental. Sai da minha saúde. Sai fora. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Dá uma glória bem alta para o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém.